Olá, amigos. A pedido aqui do nosso amigo Elton, que sempre curte os nossos vídeos, eu estou então fazendo essa análise desta entrevista. Quero pedir desculpas, Elton, por um detalhe muito simples. Quando você falou na live que eu fiz sexta-feira sobre essa entrevista, na minha cabeça, você estava falando da Miriam Leitão. A cabeça da gente tem hora que também não funciona, né? E aí, né, eu fiz um comentário, nada a ver, porque na verdade, né, a Mônica Bergamo até não é das piores jornalistas que existe, tá? Então, acho que em relação, por exemplo, a Miriam Leitão, ela é um pouco melhor, tá? Então, né, nesse sentido. E como eu falei uma coisa pensando noutra, né, acabei comentando, falando bobagem. Mas aí eu te peço desculpa também aos demais. Quem observou esse detalhe, de repente o pessoal nem passou assim, né, muito claro esse detalhe. Então, essa matéria vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vale a pena lê-la, tá? E para vocês aí que são seguidores do Bolsonaro, e de vez em quando vemos a encher o saco, que dizem que a gente só faz crítica, olha, nós, a oposição aqui, a nossa oposição trabalhista é uma oposição extremamente racional. Ou seja, se tiver alguma coisa boa, a gente vai dizer que está certo. O que está certo, está certo. O que a gente achar inteligente, é inteligente. E o que a gente achar que é burro, a gente vai dizer que é burro. Porque é assim, né? E é difícil até, muito paradoxal dizer, que a pessoa que eu vou falar, que é o Mourão, teve até uma entrevista, me parece boa. Me parece uma entrevista, inclusive, com alguns aspectos muito interessantes para a gente pensar. Me surpreendeu positivamente o general Mourão. Né? Às vezes, a gente tem uma visão da pessoa, apesar de eu não estou dizendo que ele é um santo, que eu votaria nele, não votaria nele jamais, mas, de repente, ele possa ser até menos pior, quem sabe, né? Quem sabe a gente, né, a gente também se surpreende positivamente com as pessoas. Pode ser, né? Então, assim, gente, a primeira coisa que eu destaco na entrevista é o título, né, a manchete, que está lá na Folha de São Paulo. Não é o caso de comprar brigas que não podemos vencer, diz Hamilton Mourão. Eu achei muito interessante essa frase. Então, isso serve para nós, serve para o meu discurso aqui que eu estou dando para vocês aqui, gente. Esse negócio, eu não vou brigar com os petistas, porque senão, sabe como é que é, a gente pode depois pedir um apoio para eles. Isso é balela, gente. O Mourão se deu conta disso. O Mourão. O Bolsonaro se deu conta disso. Tem que comprar briga, não adianta. Vai ter que comprar alguma briga. Veja que eles conseguiram ver isso. Se eles conseguiram enxergar isso, por que nós não conseguimos? Tem lógica. Então é o seguinte, a nossa oposição ao PT tem que ser feita. Nós iremos sentar com o PT para fazer oposição ao Bolsonaro. Ok. Trabalho. Fora do trabalho, a relação é cada um por seu lado e ponto final. Acabou isso. Vai ter dois blocos de oposição, o bloco que o PDT vai estar encabeçando e o bloco do PT, que vai ser os petistas somente. É isso. É tão difícil de entender, né? Não sei, está clara a coisa, né? E aí diz assim, ó, vice-presidente eleito defende pragmatismo e cautelas em temas como economia e relações com China, Venezuela e Oriente Médio. Quer dizer, tudo o que eles fizeram até agora, que o Bolsonaro fez de tralhada aí, o Mourão já dá uma certa criticada no Bolsonaro. Vejam só como é que é a coisa. Eles não falam totalmente a mesma língua, né? Pois bem, aí a Mônica Bergamo relata um pouquinho como é que é essa história, tá? Como é que foi isso aí. Então, na quarta, dia 21, o vice-presidente eleito recebeu, por exemplo, o senador Fernando Collor de Mello. Pouco depois, atendeu a Folha em seu gabinete para uma conversa de 30 minutos. Pouco tempo, mas o possível para sua agenda apertada.
A entrevista foi interrompida por 2 vezes pelo futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, aflito para conversar com o vice. Paulo, vou terminar aqui e já vou aí contigo, tá bom? Tá ok? Desculpou-se Mourão. Perfeito, só para eu saber, respondeu o Guedes. Amistoso e acessível, Mourão não se furta de dar as suas opiniões, que nem sempre parecem coincidir com as do presidente eleito Jair Bolsonaro ou com as de Guedes. Ele acha, por exemplo, que bom relacionamento com China é fundamental. Defende que o Brasil mantenha diálogo com o Mercosul antes de extinguir, derrubar, boicotar o acordo. Acredita que é preciso cautela para tratar de mudança de embaixada brasileira em Israel para Jerusalém, pois ela pode transferir a questão do terrorismo internacional para o Brasil. Afirma que a privatização da área do refino da Petrobras exigiria mais estudos. Olha só, no governo diz que pretende coordenar o trabalho de ministérios. Na política, refuta a hipótese de o Brasil passar a viver sob a tutela de militares. Olha só, o país entrou numa tal rota de falta de ética, de corrupção, ineficiência e má gestão que a população como um todo passou a se voltar para as Forças Armadas, diz. E as Forças Armadas se mantiveram calmas em suas funções. Isso aqui que ele falou aqui, gente, é verdade. Pode ter e existe um grupo, tá, que quer fazer um golpezinho. Mas as Forças Armadas, institucionalmente, elas não se manifestaram. Por esses pedidos de intervenção agora, essas coisas assim, não. Então, nesse sentido aqui, o Mourão está correto. Aliás, essas declarações dele são muito boas. Olha, eu estou muito surpreso positivamente, tá? E aí ele diz assim, ó, e essa questão da falta de ética, alguns grupos extremistas usaram isso para, né, defender essa questão do combate à corrupção através do combate à democracia, que é um absurdo total, tá? Eu não vou ler toda a entrevista, porque senão, gente, é muita coisa. Até não é muita coisa, mas para um vídeo assim, enfim, é grande, né? Se eu fosse fazer um vídeo pontuar cada ponto que ele falou aqui, a gente demoraria pelo menos uma meia hora. Como os boletins aqui são boletins rápidos, né? A ideia aqui são vídeos curtos, de máximo 10 minutos, não vou ter tempo para fazer isso. Mas o que eu quero dizer assim, em linhas gerais, gente, é que me parece que o Mourão, por incrível que pareça, pelo menos nessa entrevista, me transpareceu alguma coisa de razoável, de ponderável. Que bom, gente! Eu fico feliz como brasileiro. Sério. Porque se tem alguém que tem pelo menos um pouquinho de juízo, ou que vai ter uma noção de juízo, mesmo sendo o Mourão, que é essa figura que eu também não gosto, quem sabe, né? Quem sabe se ele está dizendo isso. E me parece realmente como a interpretação da Mônica, né? Parece que eles não falam a mesma língua 100%. E isso é interessante. Isso é muito interessante. Porque pode ser, né, gente, que o Mourão consiga fazer esse fiel da balança aí nesse desgoverno, tá? E eu não estou dizendo que o Mourão é um santo, eu não gosto dele, assim, das posturas dele, inclusive aquelas que ele falou lá foi ele que falou a questão lá de acabar o 13º salário, essas coisas todas, né? Mas assim, pelo menos nessa entrevista aqui, repito, é um Mourão até que eu não conhecia, né? Não sei por que aconteceu essa entrevista assim, mas em todo caso, gente, a gente tem que dizer, quando tá certo, tá certo. Achei uma entrevista lúcida do Mourão, né? Que bom que tem alguém que está pensando alguma coisa um pouquinho menos tão fosco como os outros, né? Gente, fica a dica aí para a leitura dessa entrevista, façam as suas conclusões e, gente, vamos fazer oposição sim ao governo Bolsonaro. Somos oposição, mas nós não vamos fazer oposição burra e sistemática como o PT faz. Vamos fazer uma oposição propositiva. E é como disse o Cid, quando tem algo que realmente beneficia o Brasil, nós devemos, olha só, devemos
estar ao lado do Brasil. Isso é fazer oposição de verdade. Isso não significa que no momento que a gente concorde com alguma ação do Bolsonaro, como vai dizer ou diz a mídia petista nojenta, de que estamos ao lado do Bolsonaro. Não. Absolutamente. Oposição não é só para dizer que o governo é ruim. Oposição é para apontar soluções, encaminhar soluções e também reconhecer quando o outro lado faz o certo. Isto é fazer oposição responsável, séria e cidadã. O resto é manipulação, enganação e, enfim, já se encerra por aí as adjetivações, né? Porque, enfim. Pessoal, até a próxima. Amigos, eu tenho que fazer uma observação sobre o meu comentário a respeito de um ponto. Um único ponto, que é a questão do Mercosul. Não concordo com o general Mourão quando ele diz que deve se implodir o Mercosul e que só deve se tratar praticamente com a Argentina. Não. Nesse sentido, eu não concordo com o posicionamento do general Mourão. Mas as impressões gerais que eu expus antes, eu ainda as mantenho. Mas com relação a esse ponto, eu diverjo do comandante ou do vice-presidente da República. Certo? Um abraço a todos.